E olá, boa noite a você de casa. A Justiça Federal recebe denúncia e dá início a processo sobre mau cheiro no bairro Quebec. Boletim informativo de Patos de Minas apresenta mais um óbito a ser lançado. 2 pessoas ficam feridas em incêndio no bairro Jardim Paulistano. Superintendência de Ensino alerta para o período do cadastramento escolar. Pesquisas apontam queda nas vendas de Natal 2020. Objetivos da professora Beth, eleita vereadora em Patos de Minas. Chuva permanece nos próximos dias e mais. O custo por voto dos vereadores eleitos na cidade. Os dados mais recentes do coronavírus. E um reencontro especial. Luiz Fabiano e Follman. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. A Justiça Federal já agendou a primeira audiência envolvendo aquele processo no bairro Quebec. A Prefeitura Municipal de Patos de Minas, a Caixa Econômica Federal e a construtora Pisolato deverão prestar informações sobre a situação. O Ministério Público Federal protocolou no último dia 5 uma ação contra a Caixa Econômica Federal, a construtora Pisolato e a Prefeitura Municipal de Patos de Minas. A ação prevê indenização para todos os moradores expostos aos gases da estação de tratamento de esgoto da Copasa e ainda verificou defeitos nas centenas de residências dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, a Justiça Federal expediu uma decisão marcando a primeira audiência do caso. A decisão foi do juiz federal Gustavo Sorato Uliano. O magistrado marcou a audiência de conciliação para as 14 horas do dia 11 de dezembro. Ela será feita por meio virtual. Nesse prazo, a Prefeitura Municipal de Patos de Minas deverá informar à Justiça se foi realizado o estudo de impacto de vizinhança para a edificação dos conjuntos habitacionais Quebec 1, 2 e 3. Se não tiver sido realizado, a Prefeitura deverá informar o motivo de isso não ter acontecido. A Caixa Econômica Federal deverá informar quais as habitações arrendadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial estão ocupadas e quantos moradores já conseguiram finalizar o arrendamento e obter as propriedades. A Pisolato deverá dizer se já houve a regularização ambiental das moradias junto ao órgão ambiental do Estado de Minas Gerais. A Justiça Federal ainda determinou que, caso optem pela desocupação dos moradores que estão sendo afetados pela estação de tratamento de esgoto, para apresentarem um plano mostrando a realocação ou a indenização até 5 dias antes da audiência de conciliação. Uma perita oficial da Justiça Federal foi nomeada para, de forma urgente, apresentar um laudo sobre os problemas sofridos pelos moradores. 2 homens ficaram feridos ontem à tarde após um incidente em uma oficina de manutenção de refrigeradores. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para conter as chamas que se formaram após uma explosão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento ao incêndio na máquina de solda. Uma guarnição de autobomba-tanque foi até a sede da empresa, nos fundos de uma residência na rua Paulo Manuel da Silva, no bairro Jardim Paulistano, local onde havia um foco de incêndio em fase inicial. O solicitante informou que 2 homens trabalhavam quando ocorreu uma falha no aparelho de solda que utiliza mistura de gás liquefeito de petróleo e oxigênio, ocasionando uma explosão, que deu início ao incêndio, atingindo peças de refrigeradores, ferramentas e o teto com placas de isopor. Rapidamente, as chamas foram debeladas, impedindo que o incêndio propagasse. No momento em que o Corpo de Bombeiros chegou ao local, as 2 vítimas que trabalhavam na oficina já haviam sido socorridas por terceiros para um hospital particular e para o Hospital Regional Antônio Dias. Uma das vítimas estava consciente, orientada, com queimaduras de 2º grau nos membros superiores, face e tórax. A outra também estava consciente, orientada e com queimaduras de 1º grau nos membros superiores.
Depois do intervalo, a gente mostra a história e objetivos da professora Beth, eleita vereadora em Patos de Minas. E Superintendência Regional de Ensino alerta para período do cadastro escolar. O cadastro escolar para a rede estadual de ensino já começou e seguirá até o início de dezembro. Atenção para quem deve se inscrever. O cadastro deve ser feito até o dia 4 de dezembro, através do site cadastroescolar@educacam.mg.gov.br. Podem fazer o cadastro na rede estadual de ensino alunos que vão ingressar no ensino médio, estudantes de escolas que não dão seguimento a partir da 6ª série, alunos da rede municipal de ensino ou particular que desejam ingressar nas escolas do governo estadual. Aquelas escolas onde o aluno tem continuidade, ele fez a renovação da matrícula e agora nós estamos no cadastro. O que é o cadastro escolar? Esse ano é uma novidade, que ela foi feita pelo SUSEM, que é uma comissão dos municípios, juntamente com a secretaria, e organizaram esse cadastro, que o aluno agora, que vai para o primeiro ano do ensino fundamental, aquele aluno que vai para o 6º, que a escola já não oferta mais a modalidade de ensino, que ele vai procurar outra escola, o aluno do primeiro ano do ensino médio, e mesmo aqueles alunos que vêm de escolas particulares ou da rede municipal. Este ano tem novidade. Através do endereço do aluno, aparecerão as unidades de ensino próximas à sua residência. Assim, ele terá o direito de escolha. Hoje, com o novo sistema pelo SUSEM, o aluno ele vai ser alocado na escola mais próxima de sua casa. Então, assim, a gente pede muitas famílias para estar atenta nesse momento, para não deixar passar o momento do cadastro. Então, a escola que está localizada naquele bairro, se o endereço do aluno ele está naquele bairro, então quer dizer, ele vai indicar aquela escola porque ele está próximo, da casa dele. Então, hoje é tudo feito, já é toda uma estrutura montada para que o aluno possa ficar. Agora, tem algumas inconsistências, a gente sabe, mas nós estamos já ligados diretamente com a secretaria e resolvendo essa inconsistência que vai aparecendo durante esse período. O ano letivo de 2021 terá início no dia 1º de março. Esse é o nosso desejo. A gente sabe que, diante da circunstância que a gente está vivendo, não podemos retornar às aulas agora, mas esperamos que até lá já tenha uma vacina, que as pessoas possam voltar assim, com mais tranquilidade para as escolas. E esse ano nós vamos até dia 30 de janeiro na educação do estado, e fevereiro é as férias dos alunos, e em março nós começamos o ano letivo 2021. Dando sequência à série de reportagens com os vereadores eleitos em Patos de Minas, a gente mostra agora quem é a professora Beth. A única mulher eleita para o Legislativo de Patos de Minas em 2020 tem história para contar. Foi casada por 35 anos com Norivaldo Pedro da Silva e teve 3 filhos, Lucas, Júlia e Maria Laura. Um dia antes do pleito, perdeu o marido para um câncer. A professora Beth é uma mulher que nasceu de uma família assim, muito carente, que estudou com muita dificuldade, de pés no chão, indo para a escola, na zona rural. Depois, ela casou, teve 3 filhos maravilhosos, e antes de ter os filhos, ela já começou na carreira como professora. E a professora Beth sempre foi uma mulher batalhadora, então que trabalhou muito, sabe? Trabalhou fora, trabalhou em casa, juntamente com o marido Norivaldo, educou muito bem os nossos filhos. E assim, essa batalha ela foi contínua. Eu quase não parava em casa, ficava mais era fora, trabalhando e procurando desenvolver o papel de educadora, papel de mulher, na sociedade, papel de mãe, papel de esposa. Às vezes eu nem saí para a rua para fazer minha campanha como deveria ser, porque a assistência primeiro era em casa, certo? Tanto é que minha última atividade foi na sexta-feira, quando eu cheguei às 7 horas da noite aqui em casa, eu percebi o quanto ele estava ruim. E ele esperou eu fazer a campanha, encerrar a minha campanha, para ele despedir de nós. Professora, diretora e superintendente de ensino, Beth fez carreira na área da educação.
A entrada na política foi como uma nova porta se abrindo após um legado de muito trabalho. Deus faz o plano para a gente e tem sempre o momento certo dele ser executado, né? Então, assim, como eu aposentei o ano passado, eu pensei, olha, o ano que vem é a hora, quem sabe, de eu começar a vida política, essencialmente dizendo. E aí foi isso que aconteceu. Então, assim, como eu aposentei em julho, aí eu fui assim amadurecendo essa ideia, como meu marido e meus filhos sempre me apoiaram em tudo, e eu fui sempre procurada por lideranças políticas, sabe? Para eu fazer parte de um partido, de outro. Eu agradeço imensamente a todos, sabe? É porque, assim, tem confiança na minha pessoa, no meu nome. E aí aconteceu. Eu pensei, então é essa hora, e eu me candidatei esse ano. Beth foi eleita com 1.629 votos pelo Partido Democrata. Aposentada, ela já sabe bem como será o seu próximo ano. A base do sucesso de um aluno começa na educação infantil. E nós temos, assim, infelizmente, defasagem ainda muito grande de alunos que ficam fora da educação infantil por não haver creche próxima à sua residência, por não haver o atendimento necessário. Então, por exemplo, assim, uma das coisas que nós temos que observar bastante é que próximo aqui na rua Caetés, tá? Lá tem espaço, o município tem espaço para ampliar a creche que tem lá, e aqui na região tem muita demanda, então, assim, será com certeza um dos focos de trabalho meu na área da educação. E o meu trabalho será sempre como foi até hoje, pautado na ética, na transparência, no diálogo, porque eu acredito que um bom trabalho, ele só surge bons frutos se a gente estiver aberto ao diálogo. Depois do intervalo, chuva permanece nos próximos dias. Pesquisas apontam queda nas vendas do Natal 2020. Parece que consumidores estão pensando duas vezes antes de comprar no Natal deste ano. É o que revela a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A previsão de queda nas vendas é de 35%. Nem precisa perguntar duas vezes para descobrir que o consumidor está mais cauteloso para a compra do Natal deste ano. Não tem dinheiro, né? Tem que estar complicado. Desempregado, estou procurando serviço. Não tem de gastar, não. Não. Com essa pandemia ficou tudo difícil, né? Pelo menos uma lembrancinha tem que ter, né? Já que a gente não está podendo dar abraço, entrega pelo menos a lembrancinha de longe. Se for bem preservado, gastar menos, um pouquinho, dá sim. Segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a previsão de queda nas vendas no varejo esse ano é de 35%. Com um futuro meio incerto por causa da pandemia, a comerciante Cleide resolveu não juntar estoque no fim deste ano. A gente está usando o método de mais vezes e trazer menos. Na medida que vai vendendo, vai saindo, a gente vai buscando mais novidade e vai vendendo, porque não dá para estocar. Aumentaram, tá? Realmente houve um aumento significativo para nós em mercadoria. E também, assim, não está podendo estocar, não está na época, está muito incerto a nossa situação. Essa outra comerciante comprou 5% a menos esse ano. Os pedidos às fábricas das mercadorias de Natal já finalizaram, porém não veio tudo. A pandemia também afetou a indústria têxtil. Porque a gente tem uma perspectiva boa que agora no Natal as vendas vão melhorar, né? A gente vai retomar o mercado. Então a gente diminuiu um pouco de pedido, mas um pouco nem foi por nossa conta. Foi os fornecedores que às vezes não estão entregando tudo que a gente está pedindo. A Kellen, que é dona de uma ótica, também notou que o dólar interferiu no preço do produto dela na fábrica, principalmente dos óculos importados. O comércio está bem imprevisível, né? E a gente está mantendo variedade, comprando menos quantidade, né? E girando o produto mais rápido, né? Porque a gente não sabe o que vai ser. A influência do dólar, da pandemia, tudo isso deve gerar um impacto na economia brasileira neste Natal. Os estudos revelam que no ano passado a intenção de pessoas que iriam comprar no Natal era bem maior do que este ano, 77% da população brasileira. Este ano, apenas 58%.
A projeção para o valor de vendas também é menor. Caiu dos 60 bilhões de reais para 38,8 bilhões de reais. E aí que os comerciantes estão fazendo de tudo para não perderem a clientela esse ano. Como? Dividindo em mais vezes, aproveitando e fazendo promoções. É claro, será um Natal difícil para todos. A gente está parcelando mais vezes para o cliente, para chamar atenção, né? Claro, parcelando mais vezes, dando desconto especial, né? Algum brinde também para chamar atenção do cliente. Graças a Deus já deu uma melhoradinha, perto que nós passamos. O mês passado foi um pouco melhor. Esse mês a gente está indo e esperando que dezembro seja melhor ainda. Mas assim, o pessoal já está saindo de casa, já está, graças a Deus, as coisas estão fluindo, estão melhorando. A gente tem uma boa perspectiva de vendas no Natal. Mas ainda dá para dar presente de Natal este ano. Basta saber escolher e economizar. O Tribunal do Júri da Comarca de Patos de Minas está reunido desde as 13 horas de hoje, julgando um crime de homicídio. O crime julgado no júri desta quarta-feira aconteceu no dia 10 de maio do ano passado. A vítima, Dileigor Mauro da Silva, de 28 anos, foi assassinada a tiros enquanto esperava para cortar o cabelo em uma barbearia localizada na Rua Minas Gerais, entre a Rua Duque de Caxias e a Avenida Brasil. Os assassinos se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Um homem de 44 anos, que foi identificado como Luiz André dos Anjos, que foi até o local buscar um freezer, também foi baleado e encaminhado ao Hospital Regional em estado grave. A vítima que morreu foi atingida nos braços, mãos, peito e principalmente na nuca. Segundo a perícia, ele foi alvejado por 3 disparos na parte de trás da cabeça. Um deles a queima-roupa. O assassino usou uma pistola. Pelo menos 12 cápsulas ficaram espalhadas pelo local do crime. Uma arma calibre 32 que estaria com Dileigo ficou no chão caída, no interior da barbearia. O proprietário da barbearia não foi atingido. Ele ficou em estado de choque durante toda a manhã. Na tarde desta quarta-feira, depois de 1 ano e meio de espera, um júri com 3 réus acusados pela morte aconteceu. Os réus, Matheus Vinícius Andrade de Jesus, Matheus do Amaral e Tiago Pereira da Silva, estão sendo julgados nesse exato momento. O julgamento tem previsão de se estender até o fim dessa noite. Nos próximos dias, há previsão de mais chuva para a região. No final da noite de terça e madrugada de quarta-feira, ventania, chuva e trovões deixaram alguns assustados. Mas há explicação para os estrondos e clarões quase que contínuos. Em plena estação chuvosa, a previsão é de precipitações frequentes. O problema é quando o volume é grande demais. Que ao longo da semana devemos ter precipitações variadas. Na quarta e na quinta com volumes um pouco maiores, podendo até ser um pouco preocupante se isso for feito em um curto espaço de tempo. É importante a gente entender que a intensidade de uma chuva ela é dada em função da altura dessa chuva pelo tempo de duração. Eu posso ter uma chuva com uma pequena intensidade e que tem um grande volume, porque ela foi em um grande tempo, ou eu posso ter uma chuva às vezes que foi um curto espaço de tempo, mas uma alta intensidade que pode causar estragos. E já mais para o final da semana, a expectativa é que essas chuvas comecem a diminuir um pouco em termos de volume. E para o final desse mês, devemos ter alguns dias que existe uma possibilidade de 3 ou 4 dias aí sem nenhuma chuva. As chuvas nem sempre acontecem de forma uniforme na região e nem mesmo dentro da própria cidade. Pode ser que aconteça chuvas convectivas, que acontecem devido a um aquecimento da atmosfera, que ela acende e chove. Isso é uma região pequena, uma intensidade alta e uma duração pequena. As chuvas que chovem desde manhã, de tarde e de noite, elas acontecem numa região muito grande, baixa intensidade e duração muito grande. Nós devemos esperar por esses dias chuvas convectivas, mas no final da tarde com intensidade alta e curta duração. No final da noite de terça-feira e madrugada desta quarta, ventania, chuva e muitas descargas elétricas em Patos de Minas. Os clarões quase que contínuos foram registrados pelo telespectador Paulo Duarte. E o professor de climatologia explica o motivo da ocorrência e desta maneira. Esse tipo de descarga elétrica ocorre normalmente quando a gente tem instabilidade na atmosfera.
Essa instabilidade vai unir aí massas de ar com polarizações, né? Na verdade, quando a massa de ar se desloca, ela perde elétron e ela fica carregada de uma parte negativa ou da parte positiva. Quando nós temos uma aglomeração, uma congruência dessa quantidade de massa de ar com cargas opostas, nós vamos ver acontecer exatamente o que nós vimos ontem. E isso é comum a gente ver a neutralização das cargas, né? Isso gera faísca. Quando gera faísca, nós vemos os clarões e, na verdade, os trovões que nós ouvimos. Fique ligado que depois do intervalo a gente volta com o quadro Análise da Notícia. Estamos de volta com a NTV News e agora é hora do quadro Análise da Notícia, onde a gente comenta as principais notícias e informações de Patos de Minas e região. Comigo ao meu lado, aqui na bancada, a jornalista Ludmila Bahia. Tudo bem, Ludmila? A gente conversou mais cedo, mas agora sim a gente tem mais tempo para comentar. Vim direto lá do Espaço Feminino para cá para a gente dialogar sobre alguns assuntos, como a gente tem feito rotineiramente nessa parte do NTV News, que é conversar sobre algumas matérias, algumas questões que merecem ali um olhar, uma opinião, e é isso que a gente faz a partir de agora. A gente começa analisando os dados da pandemia do coronavírus aqui em Patos de Minas. Bom, Ludmila, acho que a gente já tinha comentado sobre isso em algumas edições aqui do NTV News, de uma informação diferente que passou a ser listada aqui nos boletins. Ela passou a ser listada, depois ela sumiu por um tempinho e hoje ela volta, que é o óbito a ser lançado. Foi o que primeiramente me chamou a atenção. Esse óbito a ser lançado, obviamente, vai subir. Se ele está para ser lançado, a gente entende que ele vai constar nesse boletim. Então, teremos aí 84 mortes, infelizmente, em Patos de Minas, mais um óbito. E a gente sempre lamenta e muito cada morte que a gente tem que registrar, cada morte que a gente vê nesse boletim, viu, Jéssica? É uma perda e os nossos sentimentos a todos os familiares aí. Além dessa morte, mais um caso registrado em Patos de Minas, nesse item aí que eu acho totalmente dispensável que a Prefeitura criou. Se é para ser lançado, já vai gerar como óbito confirmado aí. Também a questão dos casos confirmados. A gente observa aí, tivemos mais confirmações, mais 15 casos. É aquela questão que a gente já vem acompanhando há semanas, essa falta de trégua e números altos em 24 horas com confirmações de novos infectados. Também mais pessoas em isolamento domiciliar. Temos mais 6 pessoas se recuperando em casa. Esse é um dado preocupante, porque indica que temos mais doentes também. Entretanto, Jéssica, temos menos pessoas internadas. Esse é o dado positivo, além, claro, das pessoas recuperadas da doença. Nesse boletim, temos menos pessoas internadas tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. Entretanto, mais pessoas se recuperando em casa, mais doentes se recuperando em casa e mais uma morte aí nessa questão do óbito a ser lançado, que a gente viu em boletins anteriores essa categoria sendo criada e no dia seguinte indo para confirmação dos óbitos, infelizmente. Bom, Ludmila, nós recebemos informação de que houve uma morte confirmada aqui em Patos de Minas, do Renato Nunes Caixeta, de 39 anos, e ele é irmão do enfermeiro Breno Nunes Caixeta, que havia falecido no dia 27 de outubro, também pelo coronavírus. O Renato era enfermeiro em um hospital e ele ficou internado por vários dias em um hospital particular da cidade. Então, provavelmente seria esse caso, infelizmente, esse novo óbito a ser lançado no boletim do coronavírus. Uma pessoa jovem também, a família lutou muito, fez uma grande campanha de mobilização em busca de doadores de sangue, até ajudei em alguns momentos a compartilhar essa luta da família aí, e a gente lamenta, né, 2 jovens aí de uma mesma família que foram vítimas da Covid-19. A gente mostra agora o segundo informativo que a gente tem, que é sobre a ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. A gente já mostrou no primeiro informativo, então, que tem um número menor de pessoas internadas, e agora a gente mostra esse boletim informativo com a ocupação de leitos clínicos e de leitos de UTI. Ludmila, a gente vem de uma diminuição nessas ocupações, né?
Mas se a gente analisa ali a questão do percentual, Jéssica, olha só, a questão de leitos públicos de Covid, quando a gente fala de UTI, a gente tem o mesmo percentual que ontem. Pouco mais ali de 21%. Os outros percentuais, a gente tem zerado aí leitos clínicos para ocupação da Covid em leitos públicos, e a gente teve uma diminuição quando a gente analisa a primeira tela ali, que é aquela que a gente vê a ocupação de leitos clínicos de UTI, tanto de hospitais públicos e privados. Mas isso muito reflexo também do que a gente falava na tela anterior e se refletiu nessa segunda aí, porque nessa segunda são somados os casos suspeitos e também confirmados da doença, que também teve uma diminuição, e é o que a gente espera, né? Nessa sequência é o que a gente segue monitorando aí com atenção, mas com mais casos confirmados dia a dia, com mais pessoas se recuperando em casa, a gente espera que essa ocupação hospitalar seja baixa, mas nesse quadro todo, com o Brasil tendo mais confirmações também de casos de mortes, tendo aí um apontamento de crescimento, deixa todos preocupados. Minas Gerais não foi diferente, houve registro de aumento de mortes em Minas Gerais como um todo. Então, a gente, às vezes é enxugar gelo, né? Às vezes é ficar falando, parece que meio que para as paredes. A gente cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente. Então, que tenhamos aí paciência, e que mais do que paciência, que façamos o mínimo, distanciamento que a gente sabe, álcool em gel, lavar as mãos, não custa nada, é questão de higiene, de bom costume, e uso da máscara, a não ser que você esteja num ambiente controlado, como a gente está aqui também no estúdio, mas mantendo também o distanciamento. Bom, Ludmila, ontem a gente falou aqui no NTV News sobre um assunto muito importante relacionado à imunização, principalmente das crianças, né? Bom, hoje nós conversamos com a Lília Alves, que é encarregada da imunização aqui em Patos de Minas, para falar sobre aquele caso que nós noticiamos ontem, de um caso suspeito de pólio, de uma criança de apenas 2 anos que apresentou alguns sintomas. Ela esclareceu um pouquinho mais sobre esse caso. Toda pessoa até 15 anos que tem alguma paralisia de súbita, né, de súbito, a gente tem que percorrer um protocolo do Ministério da Saúde, que é para paralisias flácidas, o que pode subentender o caso de poliomielite. Foi o que aconteceu com essa criança, uma criança que acordou bem, né, depois ela entrou num quadro súbito de paralisia, de membros inferiores e superiores, o que levou a essa suspeita de poliomielite. Foi coletada as fezes dessa criança, detectada um vírus vacinal, mas o que é esperado, porque a gente sabe que quando a criança vacina, ela elimina mesmo o vírus vacinal pelas fezes, e o que coincidiu com esse diagnóstico. Todas as condições dessa criança levaram a uma suspeita muito severa de pólio, mas ela está sendo acompanhada em Belo Horizonte, já foi fechado o diagnóstico dela em outras condições. Ela tem uma massa que comprime a coluna vertebral dela, que está dificultando o movimento dessa criança, né? E ela está sendo acompanhada, graças a Deus ela está tendo evoluções, e hoje a gente recebeu via Ministério da Saúde a notícia de que esse caso está descartado. A condição de paralisia dessa criança é exatamente pela outra condição clínica que ela tem. Orienta todos os hospitais que toda pessoa que chegue com essa paralisia, essa perca motora súbita, ela tem que ser notificada. Ela é notificada em primeiro momento para o município, a gente passa isso para o Estado, consequentemente para a União, e daí já começa a investigação, são realizados exames laboratoriais, são feitos diagnósticos clínicos, né, a avaliação do médico, e se procede toda a investigação em caso de viagem, em caso de contatos, uma série de investigação que é feita, né, para que chegue a uma conclusão de ser a doença ou descartar essa condição.
Pois é, Ludmila, nesse caso, então, foi descartado, então, em relação à polio, mas serve de alerta, porque a vacinação é fundamental, né? Foi um caso que levou aí a atenção e não foi diferente quando a gente recebeu essa notícia, deu essa informação, as pessoas também ficaram assustadas, mas isso recobra a necessidade dos pais levarem os filhos até os postos de saúde, os responsáveis irem até os postos de saúde, porque a gente viu outras doenças aí se manifestando que podem sim ser prevenidas com uma dose que está disponível de graça em qualquer posto de saúde. A gente viu que tem estoque, tem possibilidade, tem alternativa, então é hora de se proteger, porque a gente não quer, obviamente, que nenhuma doença, ainda mais aquelas que já estão erradicadas, que voltem e deixem as pessoas doentes. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Um casal procurou a nossa equipe para compartilhar uma história muito triste. Eles aguardavam o nascimento do filho, Heitor. A mãe deu entrada no hospital de Lagoa Formosa e foi encaminhada para Patos de Minas. Mas o bebê nasceu sem vida e eles acreditam que pode ter havido negligência médica. Joselma e Tiago, pais do pequeno Heitor. A mulher, baiana, mora em Lagoa Formosa há 3 anos. Desde a descoberta da gravidez, foram muitos preparativos, guarda-roupas, fraldas, roupinhas. Os exames constavam que a criança estava saudável, mas na última semana vieram as complicações. Eu comecei a sentir umas dores, aí eu fui até o hospital daqui, Dr. Bilinho. E aí fiquei lá, fiz vários e vários exames de toque para saber como era que estava, porque eu tinha perdido o líquido, né? Aí ela falou assim, ó, eu acho melhor eu pedir uns exames, só que aqui mesmo no hospital não faz. Vou fazer o encaminhamento para ver se abre vaga em algum hospital em Patos. De lá, ela foi transferida para um hospital aqui em Patos de Minas, onde ficou internada, pois havia a possibilidade de um neném nascer naquele mesmo dia. O médico chegou para mim e falou, ó, você vai ficar internada, porque você vai ganhar neném hoje. Só que como eu não estava sentindo contração nenhuma, nada disso, eles induziram as contrações. Nisso o médico veio, olhou mais umas 2 vezes e desapareceu. Às 10 horas da noite, e eu sentindo dor direto e nada desse menino vir. Aí a enfermeira lá pegou e me deu um Buscopan. Acordei umas 5 horas da manhã com dor de novo, mas eu já estava sentindo que o neném não estava mexendo na barriga. E aí ele chamou a enfermeira lá, a enfermeira foi, que nessa hora também já tinha trocado de plantão de enfermeiro. E a enfermeira foi e colocou o aparelho e falou, não, o batimento cardíaco do seu neném tá ótimo. Umas 9h20 por aí assim, o médico chegou, tudo que ele rompeu a bolsa, eu comecei a sentir contração. Aí ele fez o exame de toque, ele falou, ó, tá com 4 centímetros, vai demorar ainda muito. Eu falei, não vai, doutor. Ele falou, vai. Eu falei, não vai, eu tenho certeza que não vai. Foi coisa de 40 minutos, o neném começou a nascer. Aí já tava toda a cabecinha praticamente para fora. E eu lá no pré-parto. Aí o médico chegou desesperado, não, corre, vamos. Aí eu desci da maca e fui para a sala de parto. Ele falou pra gente que o neném tinha nascido com cordão umbilical enrolado no pescoço. Eles tentaram reanimar o neném, tentaram tudo quanto foi maneira, tiraram um monte de líquido da boca, do nariz dele. Só que não teve jeito mesmo, ele faleceu. O pai, Tiago, acompanhou toda a situação e conta que após o nascimento da criança, pouco depois, o médico chegou a informar que o bebê estava com uma deformidade na cabeça, mas que durante o acompanhamento da gestação, os exames não constavam nenhum problema na cabeça. Realmente tinha um probleminha lá na cabeça, mas eu não sei o caso que aconteceu, né? Porque a criança ficou com eles lá, eu não
não posso dizer o que realmente aconteceu. Na hora mesmo que a criança nasceu, ele não nos falou que tinha defeito no crânio da criança. Emocionados, os dois lamentam a perda do filho. É um sentimento assim que a gente não sabe nem descrever, porque a perda de um filho não tem explicação. De acordar assim, de ter que ir para uma sala de parto e ver meu filho morto, essa imagem eu não quero para minha vida, não. Não quero, eu quero apagar isso, eu quero lembrar só desses momentos de brincadeira, de narração de futebol do pai para ele, de conversa que a gente ia sair, ia pescar, ia jogar futebol com os irmãozinhos dele, que também estão muito abalados, né? Todos queriam muito esse menino, todos queriam demais esse bebê. Nós entramos em contato com o médico responsável pelo parto da Joselma, que informou que ficou de plantão até às 5 horas da manhã, no dia 13, e que nesse período a paciente seguia em trabalho de parto normal, com 5 centímetros de dilatação, sem alterações no quadro. Ela passou por exames clínicos que indicaram que estava tudo bem e que o parto aconteceu 5 horas depois, já no plantão de outro médico. Também fomos informados que no momento do parto, ambos os médicos estavam presentes, além do pediatra. O bebê nasceu sem vida e foi verificado ainda que ele estava com cordão umbilical enrolado ao pescoço. Além disso, os médicos também observaram que ele apresentava uma malformação na cabeça. Ludmila, um caso muito triste que essa família passou e realmente uma situação complicada, até mesmo de apurar isso em relação ao médico e ao hospital. O que essa família quer saber é exatamente o que aconteceu, porque isso no pré-natal talvez não tenha ficado tão claro para a família, a gente não sabe como é que também foi feito esse pré-natal, os exames de imagem, o porquê não conseguiram descobrir ou identificar essa má formação, mas segundo o médico que acompanhou ali, houve, conforme você acabou de dizer, essa deformidade. E a família em dor, enlutada. Nossos sentimentos aí a Joselma e ao Tiago querem saber exatamente o que aconteceu com o pequeno Heitor que eles estavam aguardando e esperando. Então, em busca de respostas, em busca de saber exatamente o que aconteceu, o que eles querem e toda a família neste momento. Bom, e ontem nós falamos aqui no NTV News, sobre o custo dos votos, dos candidatos nas eleições. E hoje, Ludmila, a gente vai mostrar o custo por voto dos vereadores eleitos aqui em Patos de Minas. Vamos ver. João Marra, o vereador mais votado em Patos de Minas, teve uma despesa de R$ 5.674 e recebeu 5.992 votos. Logo, o gasto por voto foi de 94 centavos. Marquinhos das Bananas, o segundo mais votado, teve despesa informada de R$ 8.468,65 e 1.828 votos recebidos, resultando em R$ 4,63 por voto. A professora Beth informou como despesas R$ 6.563,03 e obteve 1.629 votos. O gasto por voto foi de R$ 4,02. Cabo Batista informou uma despesa de R$ 13.245 e obteve 1.495 votos, resultando em um gasto por voto de R$ 8,55. José Eustáquio obteve 1.473 votos e informou R$ 6.906,50 de despesas, resultando em um gasto de R$ 4,68 por voto. Ezequiel Macedo obteve 1.257 votos e informou despesas de R$ 614, resultando em um gasto de apenas R$ 48 por voto. Carlito informou despesas de R$ 1.883 e obteve 1.162 votos. O gasto por voto foi de R$ 1,62. Vicente de Paula recebeu 1.139 votos e informou despesas de R$ 7.598,86. O gasto por voto foi de R$ 6,67.
William de Campos obteve 1.088 votos e informou despesas de R$ 2.050, resultando em um gasto por voto de R$ 1,88. Vitor Porto obteve 1.076 votos e informou despesas de R$ 17.183,53, resultando em um gasto por voto de R$ 15,96. Bartolomeu obteve 1.037 votos e informou despesas de R$ 5.131,35, resultando em um custo por voto de R$ 4,94. Mauri da JL obteve 982 votos e informou despesas de R$ 4.700, resultando em um custo de gastos de R$ 4,78 por voto. Itamar André informou despesas de R$ 3.870 e obteve 965 votos, resultando em um custo por voto de R$ 4,01. Gladson, enfermeiro, obteve 963 votos e informou despesas de R$ 1.035, resultando em um custo por voto de R$ 1,07. José Luiz obteve 961 votos e informou despesas de R$ 2.170, resultando em um custo por voto de R$ 2,25. Professor Daniel Gomes obteve 912 votos e informou despesas de R$ 6.896, resultando em um custo por voto de R$ 7,56. Lázaro Borges obteve 732 votos e informou despesas de R$ 3.940, resultando em R$ 5,38 por voto. Bom, Ludmila, os candidatos ainda têm um prazo, né, para informar todas essas despesas e gastos feitos aí ao longo da campanha eleitoral. Estou confundindo com pandemia, né? E a gente aguarda também para ver como que isso vai ser feito, todo esse processo, até o fechamento total desses números. Mas aí já deu para ter um parâmetro, porque a maioria das despesas já foram informadas ao site do TSE. Esse levantamento foi feito pelo jornalismo da NTV com base nesses dados, né? A gente calcula ali de acordo com os votos recebidos e com a despesa informada. A receita às vezes é até um pouco maior, por isso vai ter uma pequena mudança ali nesses números que a gente acompanhou agora. Bom, Ludmila, você se lembra do Luiz Fabiano, um garotinho que a gente mostrou há alguns anos aqui no NTV News? Eu recobrei a minha memória para lembrar desse caso e quando eu vi, claro, foi um caso que marcou muitas pessoas. A gente mostra agora a atualização, né, dessa reportagem, a história do Luiz Fabiano e do goleiro Follman. Olha só. Você se lembra deste garoto? É o Luiz Fabiano, que gravou conosco em 2016 num encontro mais que especial com o ex-jogador Follman, que era goleiro da URT. Na época, a reportagem marcou a vida de muitas pessoas, com direito até a uma pegadinha. A expressão do jovem, que naquele ano tinha apenas 11 anos de idade, já demonstrava todo o sentimento e admiração que tinha pelo jogador. O Fuma não tá aqui, bicho? Não tá não. Cara, combinou de conhecer o Luiz Fabiano hoje, senhor? Não, mas ele deixou um recado aqui pro treinador aqui, não deu tempo de te avisar, cara. Ele tá em Paxina? Tá, ele tá em Paxina. O pessoal ligou lá que tem que ir rápido assinar o contrato. O menino caiu no choro diante da pegadinha, mas depois veio a surpresa, o encontro com o ídolo Follman. Teve até presentes para o pequeno jogador. Os anos passaram e o Luiz cresceu. Hoje tem 16 anos, mas a admiração se manteve, juntamente com as recordações daquele dia. A camiseta autografada pelo ídolo continua no peito. Depois da reportagem, o Luiz ficou famoso aqui em Patos. Hoje em dia, muitos lugares que eu vou, eles chegam e perguntam: ah, você que é o garoto que conheceu o Follman. Sabe, assim, acaba que essa reportagem repercutiu bastante. A paixão é antiga e começou durante uma partida do jogador que o jovem acompanhava. Foi durante um jogo da URT contra o Cruzeiro lá no Mineirão, em BH. Eu lembro que nesse jogo, acho que o URT empatou, não lembro se foi 0-0 ou 1-1. Mas eu lembro que nesse jogo, assim, o Follman se destacou bastante. Eu acho que ele foi até premiado como melhor em campo no jogo.
Porque, assim, por o RT não ter perdido, eu acho que, tipo assim, aquela campanha da URT naquele ano foi excepcional. A URT teve uma crescente grande demais naquele ano. Naquela temporada lá, o Foma se destacou bastante, foi um dos protagonistas da equipe. Quem se recorda do fato também é o policial aposentado Magela, que organizou o encontro. Toda vez que eu vejo o vídeo eu ainda me emociono, né? Então foi um momento muito legal, muito marcante, né? O Luiz Fabiano, na época ele jogava futebol lá no meu projeto social, no pontapé inicial, ele era goleiro. E ele sempre falava comigo que gostava muito do Fuma. E eu via ele brincando de futebol lá, e quando ele defendia uma bola, ele gritava assim, Fuma! Aí eu já conhecia o Fuma aqui da URT, a gente se conversava, eu falei, Fuma, tem um garoto lá no meu projeto que é louco pra te conhecer. Eu Fuma na mesma hora, o dia que você quiser. Aí nós preparamos uma pegadinha pro Luiz Fabiano, né, e depois eu até fiquei com muito sentido com a pegadinha, porque o Luiz Fabiano se emocionou muito, ele, né, acabou mexendo com ele, e na hora eu falei, nossa, eu não devia ter feito isso. Mas valeu, tudo foi muito bacana na época. E após 4 anos desse encontro, nós vamos refazê-lo. Aqui comigo o Folman, agora por videochamada, nós vamos conversar com ele. Folman, primeiramente, muito obrigada pela disponibilidade e conta pra gente primeiro, como que você se recorda daquele momento, daquela reportagem, aquele encontro com um dos seus fãs? Primeiramente é um prazer estar falando com vocês de Patos, é uma alegria muito grande. E como você citou, depois de 4 anos, né, a gente se reencontra agora em formato online, mas eu lembro que o Luiz Fabiano era menorzinho, né, agora tá bem grandão, e que tinha esse sonho de me conhecer, né, esse sonho de poder estar comigo. Foi uma manhã muito legal, uma manhã incrível que para mim foi mágico, porque me acrescentou muito e me deu muito mais força para mim seguir, né, no campeonato. A gente sabia que eram jogos difíceis, era um campeonato super difícil e a gente estava numa crescente bacana. Então aquela manhã, tendo aquele encontro com o Luiz Fabiano, foi muito positivo para mim. E vamos ao reencontro. O Luiz ficou até sem palavras diante da presença do ex-jogador. Mesmo sem ser presencial, como na primeira vez, já bastava a emoção e o bate-papo. Feliz, mano, por esse momento, assim, feliz por encontrar com você novamente. Um abração pra você aí. Sigo acompanhando você ainda nessa carreira musical agora. Espero o dia que você vier aqui em Patos, aqui, nós poder se encontrar novamente. Tô vendo que tá ainda com a minha camiseta que eu dei na época pra ele. Muito legal, Luiz Fabiano, obrigado por esse carinho. E tenho certeza que isso me motiva mais para me seguir em frente, cara. Eu fico muito feliz em poder receber esse carinho, em poder saber que realmente você é um cara que torce bastante por mim, que me acompanha. Eu fico super feliz. E agora na música, quem sabe um dia eu possa voltar aí para Patos e fazer um show para todos aí. Meninos, essa história vai ficar marcada por longos anos. E a gente espera poder ainda fazer muitos encontros e reencontros como estes. Um sonho de criança que foi recordado da melhor maneira possível, né? E dessa forma a gente encerra o nosso jornal de hoje. Como é bom a gente buscar essas memórias que marcam a vida de uma pessoa. E tenho certeza que agora, Luiz, as pessoas vão sim lembrar desse caso e ainda vão se perguntar muitas vezes, você é aquele garoto, mas o garoto que cresceu agora dessa vez. E a Paulinha ficou pequenininha perto de você ali e você todo grande ali. Mas que bom que o Foma pôde participar. Agora mudou totalmente a profissão aí, a carreira, e talvez o Luiz também, o sonho de futebol ficou lá atrás, tem outras pretensões daqui para frente, mas que bom a gente promover esses encontros e voltar um pouquinho aqui na gaveta, nas fitas de memória também. Bom, Ludmila, e por hoje a gente fica por aqui, né? Muito obrigada. Obrigada pela companhia, Jéssica, a todos que acompanharam também o NTV News. Beijo, tchau, tchau.